Olá, eu sou o pastor José Gonçalves e é muito bom poder chegar a você com mais um bate-papo com uma pessoa dessa vez muito especial. Eu estou gravando essa entrevista diretamente aqui do 16º Encontro Nacional de Casais, que está sendo simplesmente extraordinário. Mais uma vez, Deus está nos surpreendendo. Gente, olha, se você não pôde vir, então não falte no próximo, o ano que vem, porque é simplesmente maravilhoso. E hoje, nesse quadro Sarando a Família, eu estou aqui com a minha amiga, minha irmã, Nathalie Pinheiro. Que bom que você veio estar conosco desta vez para compartilhar conosco a sua experiência. Nathalie, você passou por uma experiência traumática e você que parou para assistir, preste atenção, você vai ouvir uma história inspiradora que também ajuda as mulheres, eu diria que preventivamente e terapeuticamente, porque a Nathalie, olha só que interessante, ela experimentou uma separação muito jovem, ela estava grávida. Compartilha com a gente um pouco dessa parte aí, Nathalie. Primeiro eu queria agradecer, pastor Josué, por esse convite. É muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui com as pessoas que têm me acompanhado, como eu também, né? Tenho acompanhado. E é legal relembrar tudo que eu vivi, porque traz em mim também uma nova esperança e traz para mim um desejo de permanecer e continuar. Amém. Eu tinha 26 anos, né? E eu passei por um processo de um divórcio. Eu estava grávida mais ou menos de uns 2 meses. E para mim aquilo era o fim, porque a gente já tinha assinado os papéis, já morávamos em estados diferentes, né? Eu estava morando em Fortaleza, meu marido morava em Brasília, e já estava tudo resolvido, para mim já tinha sido decretado o fim, né? E foi muito interessante porque nesse processo eu tive um encontro verdadeiramente com Deus, né? Foi um momento onde eu me vi muito vulnerável à dor, e naquela dor o Senhor me alcançou, né? E quando o Senhor me alcançou, eu comecei a entender que ali podiam ser feitas, uma nova história podia ter sido escrita e eu precisava estar preparada para viver a nova história. E aí, nesse momento, Deus começou a ter eu comecei a ter encontros com Deus no meu banheiro. Eu sempre falo, pastor, porque o lugar secreto da minha vida sempre foi o banheiro. Então, se alguém está aí me ouvindo e precisa de um lugar secreto, eu tenho já essa dica. Vai para o teu banheiro, tranca a porta e vai ter esse encontro. E nesse lugar, Deus começou a mudar muito a minha história. Deus começou a mudar a minha forma de viver, de pensar e perceber. Em meio ao caos, eu começava a perceber coisas boas, principalmente em relação ao meu ex-marido na época. E aí, dentro desse processo, Deus começou a trazer em mim um desejo de restaurar meu casamento. Aos olhos de todos era impossível, porque já tinha decretado. Já tinha se envolvido com outra pessoa? Já estava namorando com outra pessoa, nós morávamos em estados diferentes, já tínhamos assinado os papéis, ou seja, já estava decretado que já era o fim. Mas o nosso Jesus, ele é mestre em recomeços, né? E naquele processo, eu comecei a sonhar com a possibilidade de rever minha família. Só que quanto mais eu sonhava, aos meus olhos parecia que era cada vez mais impossível. E aí Deus começou a olhar e dizer assim, minha filha, continua firme com a fé, porque o que os seus olhos não vê aqui, a sua fé vai te inspirar para ver lá no futuro. E aí, nesse lugar de viver pela fé, Deus começou a me dar estratégias. Começou a me mostrar como eu me posicionava, como eu falava. Então, essa parte é muito importante, porque muitas vezes, quando acontece uma separação traumática, algumas mulheres fazem um jogo que tem um efeito contrário. É verdade. Não é verdade? De revolta, de vingança, de ódio. Justiça. E aí começa a compartilhar a sua dor com pessoas erradas. O que você então também agora diria para essas mulheres que estão vivendo de repente um drama parecido? Como é que elas devem se portar diante disso tudo? Olha, é fantástico falar sobre isso porque nós mulheres somos muito emotivas e qualquer coisa que foge do nosso controle ou nos leva a uma dor, parece que nós conseguimos vestir uma capa muito forte de vítima. Só que o lugar de vítima é muito perigoso, porque ao mesmo tempo que você é vítima, você faz todos ao seu redor se tornarem inimigos daquela pessoa que te vitimizou. Ou seja, de vítima você passa a ser acusadora, né?
E uma das estratégias que Deus me deu foi ficar calado. Então eu não falava, eu não reclamava, eu não cobrava, eu não criticava. E todas as vezes que eu tinha contato com o Beto, era impressionante o amor, o domínio e o equilíbrio que Deus me dava. Então ele ficava muito constrangido, porque ele dizia assim, não é possível que essa mulher não vai me cobrar nada, não vai me exigir nada, não vai me colocar na parede, não quer meus bens. Eu não queria nada. E ele dizia, meu Deus, como pode? Então a primeira estratégia que Deus me deu foi, fica em silêncio. Todas as vezes que eu precisava chorar, reclamar, gritar, eu não fazia para homens, pastor. Eu não ia nem para o meu pastor, nem para amigos, para ninguém. Eu ia para o meu lugar secreto. E ali eu derramava a minha alma, como Ana fez. Eu não ia com medidas de palavras. Eu chorava diante da presença do Senhor e eu dizia assim, Deus, eu creio que cada lágrima minha o Senhor está colhendo. E no momento oportuno o Senhor vai fazer esse cálice transbordar. Então, a primeira estratégia que Deus tomou comigo, que Ele fez foi, se você quer ser vítima, seja na minha presença, de mais ninguém. Então, ninguém me via chorar, ninguém me via reclamar. E todas as vezes que eu entrava em contato com o Beto, eu ficava em silêncio. Essa foi a primeira estratégia. A segunda estratégia foi, mesmo o Beto com outras namoradas, com outras pessoas, todas as vezes que ele entrava em contato comigo, eu constrangia ele com um amor que eu não sei de onde vinha. Não era, na verdade, eu sabia de onde vinha, não era de mim. Então, quando ele pedia conselho, quando ele pedia ajuda, eu estava sempre pronta para ajudar. Parece que tem um lance desse momento em que vocês estavam separados e que ele estava namorando, que você deu conselho para a namorada dele? Foi. Só pode ser Jesus mesmo, né, pastor? Só Jesus, só Jesus. Foi isso aí, ele uma vez teve uma briga, na verdade, com a namorada, e nessa briga que ele teve com a namorada, ele me ligou e ele disse, Nath, tá muito estranho, porque você não me cobra nada e ela me cobra o tempo inteiro, atenção, ajuda, não sei o quê. E aí eu disse assim pra ele, olha, Beto, ela como sua namorada tem direito a exigir sua atenção, tem direito de exigir seu cuidado. Se você não quer, se você não tá disposto a fazer isso, fique solteiro. E fiquei alguns minutos ali aconselhando ele. Quando ele desligava o telefone, ele dizia assim, não é possível. Nem quando eu falo das minhas namoradas, ela briga comigo. Então, Deus me deu assim uma graça, sabe, pastor? Sobrenatural. E aí, eu ia aconselhando ele, ajudava ele nesse processo. E cada vez mais ele ficava constrangido e ele percebia que o melhor para o futuro dele, para ter do lado dele, não eram as mulheres capas de revista, porque tem esse detalhe, viu, pastor? As mulheres que vêm não são qualquer coisa não, né? Claro. É o prato de lentilha, né? É verdade. E aí ele percebia que os valores dele começaram a ser refeitos. Não era mais a formosura, não era mais a vaidade, mas ele olhava e dizia assim, cara, é essa mulher. Porque ela me ama quando eu não mereço, ela cuida de mim quando eu menos espero, né? E aí eu fui constrangendo ele nessa situação. E é muito interessante que você que está ouvindo a Nath aqui, preste atenção, algumas mulheres quando se separam, elas se vulgarizam. Verdade. Na verdade, elas começam a querer competir com as outras. Meu Deus. E aí ela se veste de uma forma inconveniente, ela se torna uma piriguete, se porta de uma forma e tal. Então o que acontece? Em vez de ela atrair o cônjuge com nobreza, ela pode estar provocando o efeito contrário. É verdade. Você está me entendendo? Por isso que as mulheres precisam ouvir a Nathalie compartilhando essa experiência, como devem se portar na espera do milagre. E aí, o que aconteceu então? E aí, pastor, que certo dia, e aí eu sempre com essa estratégia, né? E eu sempre respeitava o limite dele, então eu também não fazia nenhuma proposta de voltar, nem que ele ia ter que voltar para mim, nada disso. E eu também não falava de Jesus para ele, pastor. Ele percebia que eu tentava ser Jesus para ele. Eu não falava de Jesus, então eu não cobrava que ele fosse para a igreja, não cobrava nada disso. Só que o amor de Jesus constrange, então todas as vezes que eu tinha oportunidade, eu constrangia ele com esse amor. E aí chegou um dia que Deus é muito bom, eu estava em outro estado e certo dia Deus manda um cliente no restaurante que ele trabalha e lá nesse restaurante esse cliente convidou ele para ir para uma célula. E quando ele foi para essa célula, ele até brinca que ele ficou no fundo do salão e naquele lugar o Espírito Santo constrangeu de fato o coração dele a meu favor, a meu respeito. E daquele dia ele me ligou lá da célula e disse assim, Nath, onde está a sua aliança? Eu disse, está guardada. Ele disse assim, põe ela no dedo. Eu disse assim, não.
Eu só vou pôr ela no dedo quando você vir aqui e for me tratar como eu mereço. Você não pode simplesmente dizer para eu voltar. Na verdade, você vai pedir minha mão em casamento de novo. Que lindo. E isso era uma terça-feira, quando foi na sexta-feira, ele me liga que ele já estava pousando em Fortaleza. E lá em Fortaleza ele foi, pediu perdão aos meus pais, me pediu perdão por toda a situação que nós tínhamos passado, por dores que ele sabia que tinha me gerado. E ali pediu a minha mão em casamento. 15 dias depois o nosso filho nasceu. E no nascimento, na sala de parto, que era um sonho que eu tinha, que era do nosso filho nascer com a família, né, com os pais reunidos. Você estava grávida, né? Estava grávida. Ele foi fazer o registro do nosso filho no cartório e quando voltou, ele voltou com um pedido de casamento, ele já voltou com o documento do casamento já marcado e 45 dias depois nós casamos e hoje nós temos o prazer e a alegria de ajudar vários casais a não desistirem do bem mais precioso deles, que é a família. Maravilha. Veja que lindo, né? Essa é uma história magnífica. Agora, olha o poder da oração. A oração da fé produz efeitos extraordinários. Um casamento que estava praticamente morto foi ressuscitado porque a esposa soube esperar com paciência no Senhor, se portando com muita nobreza. É isso que você precisa fazer, minha querida, se você está passando por essa experiência, ou para o homem que, de repente, foi o abandonado, na verdade, o traído. Precisa ter esse comportamento de gente que crê no Senhor Jesus Cristo e no que Ele pode fazer. Agora, para terminar, eu queria que você deixasse uma palavra para as mulheres que estão passando por uma crise no seu casamento, ou quem sabe o casamento já acabou, ou quem sabe está na UTI conjugal. O que você diria assim rapidinho para essas mulheres? Olha, o meu conselho para você, eu queria dizer que não é minha sugestão, a sugestão vem da Nathalie, o conselho vem através da palavra de Deus, é que você não desista daquilo que Deus confiou a ti. E a sua família, o seu casamento, os seus filhos, o seu lar, foi confiado a você por um Deus que te deu capacidade, habilidade e talentos. Porque quando ele disse que a mulher sábia, ela edifica a casa, ele deu esse mandamento para a mulher. E junto com o mandamento ele disse, filha, eu vou te dar todas essas competências, essas habilidades, esses talentos para que você edifique a sua casa. Então, se você está passando por alguma crise nesse momento, não desista, não joga tudo para o alto. Na verdade, vai para os pés do Senhor, pede a Ele sabedoria, mansidão, o fruto do Espírito que venha se estabelecer na sua vida. E a partir daí, eu te garanto que o Senhor vai te dar estratégias, domínio próprio, mansidão, amor. Afinal de contas, o nosso Jesus, ele é uma fonte inesgotável, ou seja, ele não sabe acabar de doar amor. E nós podemos sim receber esse amor numa medida transbordante e alcançar os nossos familiares. E, gente, até animal, quando a gente ama, ele pode ser arisco, ele pode tentar morder. Quando você começa a amar, gerar amor por aquele animal, quando você menos percebe, ele se torna um ser manso, ele vai desejar estar com você. Imagina um homem. O homem, ele tem como essência amor. O que ele precisa é de mais amor. Então, que você seja essa fonte inesgotável também no seu casamento, na sua casa e para os seus filhos. Que bênção. Nathalie, que bênção. Como, com certeza, está ajudando tantas pessoas que precisam vencer em uma hora difícil. Mas eu quero, nesse instante, fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por essas mulheres que estão enfrentando uma grande dificuldade aí no seu casamento. Vamos orar? Amém. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti todas estas pessoas que pararam aqui para ouvir esse testemunho da Nathalie e se identificaram. Tu és o Deus da viúva, Tu és o Deus do órfão, Tu és o Deus dos aflitos, Tu és o Deus daqueles que precisam de um milagre. Por isso, Senhor, estende as Tuas mãos e aonde quer que haja alguém precisando de uma intervenção sobrenatural, faz um milagre, faz uma grande obra e que dentro de pouco tempo estas pessoas possam, como a Nathalie, estar compartilhando, contando um grande testemunho de um grande milagre. No nome de Jesus eu peço que seja assim.
Amém, Amém. e amém. Nathalie, muito obrigado. Obrigada, Deus abençoe. pastor. Foi uma alegria Bênção. tê-la Bom aqui demais. conosco, tá? Você gostou? Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Ó, deixa a sua pergunta, o seu comentário, deixa a sua dúvida ou a sua crítica. Quando você escreve aqui, você está anotando a sua audiência, dizendo o quanto é importante esse trabalho para você e para tanta gente. Divulgue o nosso canal na sua igreja, na sua vizinhança, para os seus amigos, na sua casa, porque nós queremos alcançar o maior número possível de pessoas e de famílias e de casas implantando a cultura do reino de Deus. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. E você nasceu para vencer.